Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom, at your right side, the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Como prometido, dito no vídeo passado, iria aqui expor alguns assuntos acerca da vida, procriação, matrimónio, filhos, descendência, enfim, contraceptivos também, doenças sexualmente transmissíveis, barrigas de aluguer, adoção, enfim, tudo o que tem a ver com a vida humana. Então neste vídeo vou falar acerca da regulação de nascimentos com base numa encíclica que muitos infelizmente não têm conhecimento, mesmo na Igreja Católica. Muitos católicos não têm conhecimento desta encíclica muito importante, já escrita há umas décadas atrás, foi na década de 60, pelo Papa Paulo VI. E vou aqui tirar uns pequenos excertos bastante importantes, porque há aí muitas ideias erradas da Igreja, daquilo que a Igreja ensina, porque muitas pessoas podem pensar que a Igreja ensina que deve-se ter o maior número de filhos biologicamente possível, ou que às vezes o contrário, muitas vezes pensa que não é importante ter filhos. Portanto, o casal pode se casar já com a intenção de não ter filhos. Enfim, vou falar acerca disto. Não quero aqui alongar muito, porque os parágrafos já são um bocadinho longos, e vamos ver. Vou aqui ler as minhas notas que tirei dessa encíclica. Deixo depois aí o link para vocês verem a encíclica inteira. É muito importante verem, principalmente aqueles que estão a pensar em casar, porque isto realmente refere-se à vida matrimonial, mais especificamente. Ora bem, vamos então ao parágrafo 9. O parágrafo 9 tem lá uma frase importante. Diz o seguinte: o matrimónio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para a procriação e educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimónio e contribuem grandemente para o bem dos pais. Ou seja, como já falei em vídeos anteriores, as coisas têm a sua ordem. Tem aqui a palavra, o amor conjugal e o matrimónio são ordenados. Aqui, lá está, já expliquei em vários vídeos, as coisas têm a sua certa ordem. O sexo, não é? A sexualidade humana tem a sua certa ordem. Nem tudo o que se faz a nível sexual é bom. Portanto, tem que seguir a sua ordem, não é? O matrimónio e o amor conjugal para quê? Era para a procriação e depois, evidentemente, a educação dos filhos. Como diz também nesta encíclica, parece-me que é parágrafos 12 e 13, fala mais de uma realidade verdadeira, que é qual é então a ordem do sexo, não é? A nível humano. É para a procriação e para tem um sentido unitivo, ou seja, quando se faz amor, há uma grande fusão de emoções entre os dois parceiros, não é? Há ali uma fusão de amor, há uma grande intimidade, é uma coisa extraordinária, não é? Portanto, o sexo é orientado para isto. Tem que estar aberto à vida, portanto, tem que estar aberto à possibilidade de procriar, e tem o seu sentido unitivo, ou seja, também há houve uma concepção muito antiga em que se dizia, algumas pessoas, enfim, não muito informadas acerca da realidade, diziam que só se pode ter sexo se for mesmo para ter filhos. Isso não é verdade. Vamos ver aqui, mesmo através desta encíclica, que isso não é verdade. Pode-se fazer sexo mesmo com, vamos assim dizer, não ter a intenção de ter filhos. Estou a falar isto dentro do matrimónio, não estou a falar fora do matrimónio, não é? Dentro do matrimónio. Porquê? Porque o sexo em si, lá está, faz o amor, renova o amor matrimonial entre os dois esposos. Portanto, posso fazer sexo mesmo quando não seja com a intenção objetiva e direta de ter filhos, mas tem que estar com a abertura à vida. Vamos falar acerca disto mesmo. Outra frase aqui, mesmo do parágrafo 9 que eu acabei de falar, fala que os filhos são o dom mais excelente do matrimónio. Muitas vezes há muitas pessoas por aí que infelizmente não veem os filhos como bênçãos, não é? Pensa que é um incómodo, porque é muito trabalho e não sei o quê, e muita gente mesmo não quer ter filhos, mas são as coisas mais maravilhosas que podemos ter enquanto esposos.
falo por mim próprio, a experiência de ser pai é uma coisa extraordinária. Não trocava nada por nada neste mundo. Portanto, os próprios filhos são uma coisa boa para os pais, não é? A gente tem às vezes a tendência de ver de cima para baixo, os pais é que estão em primeiro lugar, depois os filhos, portanto os filhos é que beneficiam dos pais, mas também os pais beneficiam dos filhos. Portanto, há aqui esta referência. Também há uma certa ligação entre um documento do Vaticano II chamado Gaudium et Spes, parágrafo 50, e também uma encíclica Casti Canubi, do Papa Pio XI, escrita em 1930, também muito importante esta encíclica. Vou deixar também o link para vocês verem, é uma encíclica maior que esta Humani Vitae, mas que realmente é importante. Tem muitas coisas lá interessantes também. Parágrafo 10. Em relação às condições físicas, económicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a decisão, tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral, de evitar temporariamente, ou mesmo por tempo indeterminado, um novo nascimento. Bem, o que é que isto quer aqui dizer à gente? Lá está. A Igreja não ensina que temos de ter filhos uns atrás dos outros, não sei o quê. Não, precisa ter calma. Temos que ver as condições que os casais têm, não é? Têm as condições físicas, económicas, psicológicas e sociais. Ou seja, vamos assim dizer, trazer um filho para que ele basicamente passe fome, morra à fome, esteja, quer dizer, trazer ele para um sofrimento assim a nível, estamos a falar a nível alimentar, não é? Era melhor se calhar não ter esse filho, esperar talvez um bocadinho para que as coisas melhorem. Pode haver, um esposo pode ter um trauma psicológico e, enfim, não é bom que tenha filhos agora para cuidar deles. Pode ser uma situação financeira, pode ser uma situação social, enfim. Temos que ver, não é? Temos aqui a frase paternidade responsável, temos que ser responsáveis, não é? Portanto, há vários fatores que influenciam o número de filhos, é claro, não é? Lá está, por isso pode-se evitar temporariamente ou pode-se dar um espaço para um novo nascimento, não é? Às vezes mesmo para o organismo da mulher é melhor ter um certo espaço depois de um nascimento ocorrido. Portanto, mas lá está, muitas vezes também temos a tendência de justificar muitas coisas. Muitas vezes a gente costuma dizer, mas eu sou pobre, ainda tenho muito dinheiro, não sei o quê. Mas se for preciso, a gente temos dinheiro para roupas, temos dinheiro para ter um cão, para ter um gato, para ir de férias 2 ou 3 vezes por ano, quer dizer, a gente às vezes não sabemos gerir o nosso dinheiro e depois a gente diz que somos pobres, não é? Somos pobres. Uma coisa interessante é que há para aí 50 anos atrás, nos tempos dos nossos avós, era tudo pobre. Era tudo pobre, principalmente aí nas ilhas, não é? Nas ilhas dos Açores, onde eu sou originário. O pessoal era pobre, mas tinha-se filhos. Como é que é possível naquele tempo ter tantos filhos? E mesmo assim não havia grandes posses económicas. Como é que agora, hoje que temos acesso a tanta coisa, e a gente diz que ainda posso ter mais filhos, ainda posso ter mais... Mas como é isso? Não é? Deus ajuda a quem tem realmente vontade para ter mais filhos, não é? Porque quando casamos, uma das condições é ter o número de filhos consoante a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Okay? Temos de ter também um bocadinho de confiança em Deus, não é? E isso não pode-se mesmo, não se pode, não é? Mas a gente analisando a nossa vida, se a gente olhasse mais para a nossa vida, a gente via que podíamos ter mais. Bem, cá está, paternidade responsável. Vou saltar para o parágrafo 14, tem lá uma frase importante, diz: é absolutamente de excluir, como via legítima para a regulação dos nascimentos, a interrupção direta do processo generativo já iniciado. Ou seja, quer dizer, isto fala mais de situações do tipo quando
Há pessoal que, em vez de usar preservativo e depois para não terem aquela chance mesmo de engravidar alguém, retira o pênis fora da vagina e dá-se aí a ejaculação, não é, fora da vagina. Portanto, é isto que está aqui a falar. Não é? Um processo já iniciado e qualquer interrupção não é bom. E acrescenta, vocês podem ver o que eu estou aqui a dizer, vocês podem ler Gênesis capítulo 38, versículo 9. Venham lá à vossa Bíblia e vejam o que é que lá diz. Há uma situação exatamente esta que acontece na Bíblia e vejam lá o que é que Deus diz lá. E acrescenta, e sobretudo o aborto querido diretamente e procurado, mesmo por razões terapêuticas. Também é condenável isto, o aborto direto, não é? Mesmo por razões terapêuticas. Ou seja, há por exemplo aquela situação que é a gravidez ectópica, não é? Que é, o bebê em vez de se implantar no útero, implanta-se nas trompas de falópio da mulher. E é preciso tirar aquele bebê dali, não é? É preciso tirar, porque depois a mulher vai se sentir mal, poderá até mesmo morrer, não é? É preciso tirar aquele bebê. Agora, como é que agora vamos proceder a isto? É bom abortar logo aquele bebê diretamente? Não. A Igreja condena qualquer aborto direto. Ou seja, estamos ali a falar de um ser humano. Já vi um vídeo acerca disso, que o começo da vida humana é através da concepção. E depois posso deixar aí o link aí também para vocês verem isso. O que se pode fazer é tirar, remover aquele ser humano que está ali implantado e tentá-lo pôr no útero. Portanto, cura aí, resolve logo aí o problema. Portanto, seja lá o que for, já ouvi falar de casos de mulheres que tinham câncer quando estavam grávidas e o médico diz, não, tu tens de tratar imediatamente, senão vais morrer. Portanto, é ilícito, vocês podem perguntar, é ilícito a mulher, sei lá, ir para a quimioterapia, não é? Porque ir para a quimioterapia vai matar o bebê. Mas isto não é um aborto direto. É uma consequência do tratamento. Porque a mulher pode escolher. Temos aqui outra coisa. Consoante o prognóstico médico, não é? A mulher pode escolher entre, olha, eu hei de tratar depois do bebê nascer, ou então pode-se até mesmo fazer com que o bebê nasça mais cedo e depois põe-se num incubador e ele vai desenvolvendo. Se for o tratamento mesmo urgente, ou então podia-se deixar o bebê ir até aos 9 meses e depois aí a mulher tratar-se. Ou então a mulher pode-se, vamos assim dizer, se é mesmo urgente, pode-se tratar. Ora, a mulher ao tratar-se não está com a intenção, não é? Esperamos que a intenção não seja matar aquele bebê, não é? A intenção é tratar-se de si, não é? Portanto, logo tem a consequência de haver o risco de aborto ou daquele bebê não sobreviver, não é? Mas não é um aborto direto. Não é? Aquela motivação é para se tratar. Não é? Isto é outra coisa da teologia moral, que não vamos entrar muito nisso, mas exatamente isto, não é? Não é, a frase-chave aqui é o aborto direto. Se for indireto, como por exemplo esta situação de câncer, já é outra coisa então. Vamos ao parágrafo 15. A Igreja, por outro lado, não considera ilícito o recurso aos meios terapêuticos verdadeiramente necessários para curar doenças do organismo, ainda que daí venha a resultar um impedimento, mesmo previsto, à procriação. Desde tal impedimento não seja, por motivo nenhum, querido diretamente, foi o que eu acabei de explicar. Salto aqui o parágrafo 16, porque isto vai ser por um outro vídeo. Agora o parágrafo 17. Há aqui umas palavras proféticas. O Papa Paulo VI, ao escrever isto, ele escreveu este encíclica 8 anos depois da pílula ser inventada. A pílula começou a ser produzida em massa como meio contraceptivo no ano 1960. 8 anos depois, o Papa Paulo VI já tinha uma visão do que é que isto iria acontecer, se isto ia se propagar, se começassem as pessoas a usarem tanto o uso da pílula, o que é que ia acontecer à sociedade. Não é? Palavras proféticas, está aqui no parágrafo 17, vocês que escutem. Consequências dos métodos da regulação artificial da natalidade. Considerem, antes de mais, o caminho amplo e fácil que tais métodos abriram
há infidelidade conjugal e há degradação da moralidade. Ou seja, eu vou aqui ler, já explica. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chega a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira respeitada e amada. Ou seja, já o Paulo VI já começava a imaginar bem se o homem começa a usar mais, se os preservativos começam mais a serem usados, as pílulas e outras coisas concepcionais, outros métodos, o que é que vai acontecer? Vai haver uma degradação da moralidade, vai haver uma perda de respeito pela mulher, porque a mulher, ao tomar a pílula, não é? O homem olha para a mulher, epá, bem, posso ir com aquela, porque não há riscos de engravidá-la, não há consequências, não é? O que é que implica isto? Fornicação e também, lá está, usando aqui ainda mais gravemente, adultério, não é? Haverá infidelidade conjugal, haverá um influxo maior, e é isto que vemos na sociedade, não é? Divórcios, tudo, o marketing, a publicidade é tudo focado na sexualidade. Os jovens estão perdidos, só querem ir com este e com aquilo e com o outro e não sei quantas. Enfim, perdeu-se o respeito uns pelos outros. Não é? Já não se vê a mulher como uma companheira, uma futura esposa, mas vê-se como um objeto, como diz aqui, egoísta, para o seu próprio prazer. Não é? Já o Papa Paulo VI já havia o mundo já no futuro desta maneira e realmente isto aconteceu. É isto que se vê. E ainda diz mais. Pensa-se ainda seriamente na arma perigosa que se veria a pôr nas mãos de autoridades públicas, pouco preocupadas com exigências morais. Lá, pondo as coisas no controle dos governos, das coisas, é perigoso, não é? Porque estas normalmente não querem saber se é moral, se é imoral, se é contra Deus, se é contra... não querem saber. Não é? Quem poderia reprovar a um governo o facto de ele aplicar à solução dos problemas da coletividade aquilo que viesse a ser reconhecido como lícito aos cônjuges para a solução de um problema familiar? Quem poderá condenar? Não é? Quem impediria os governantes de favorecerem e até mesmo de imporem às suas populações, se o julgassem necessário, um método de contracepção que eles reputassem mais eficaz? Já se vê em muitos países desta maneira, os governantes a tentarem impor às mulheres o uso de pílula, o uso de métodos contraceptivos. Não é? Já se vê por aí. Deste modo, os homens, querendo evitar dificuldades individuais, familiares ou sociais que se verificam na observância da lei divina, acabariam por deixar à mercê da intervenção das autoridades públicas o setor mais pessoal e mais reservado da intimidade conjugal. E é verdade, meus irmãos. Parágrafo 18. É de prever que estes ensinamentos não serão, talvez, acolhidos por todos facilmente. Este ensinamento da Humanae Vitae, desta encíclica, não é? De tudo isto, dos contraceptivos, do matrimónio, de ter filhos, não sei o quê. Não é? Já o Papa já sabia que isto não iria ser fácil de ser aceito por todos. São muitas as vozes amplificadas pelos meios modernos de propaganda que estão em contraste com a da Igreja. A bem dizer a verdade, esta não se surpreende de ser, à semelhança do seu divino fundador, objeto de contradição. Diz aqui uma referência a Lucas 2, versículo 34. A Igreja deve ser sinal de contradição. A Igreja tem que estar sempre fiel ao seu fundador divino, que é Jesus Cristo. A Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo há 2000 anos atrás, sobre Pedro. Não é? E, portanto, Jesus foi um ser que esteve connosco e contradisse muitas coisas. Houve gente que ficou furioso com eles, até ao ponto de o matarem. A Igreja é exatamente isto. A Igreja é para seguir esse caminho, é para ser contracultural. A sociedade está cada vez mais com a influência demoníaca. Querem fazer tudo o que querem. Pensam que a liberdade de fazer tudo o que querem é passar leis acerca disto, daquilo, que são
coisas imorais. E a Igreja não, a Igreja tem que ser fiel. Tem que ser fiel ao seu fundador. Tem que ser objeto de contradição. E o Papa sabe que isto é difícil e que muita gente não aceita. Houve até mesmo dentro da Igreja, quando este encíclica saiu, que houve até conferências episcopais, portanto bispos, que rejeitaram esta encíclica. Aqui no Canadá há a famosa declaração, se vocês foram ao Google, declaração de Winnipeg. Os bispos do Canadá rejeitaram na altura esta encíclica. Não é? Portanto, isto não é fácil, mas a verdade tem que ser dita, já como diz aqui. Não é? Continuando. Mas nem por isso ela, a Igreja, deixa de proclamar com humilde firmeza, a lei moral toda, tanto a natural como a evangélica. Portanto, não é só falar do evangelho, daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, daquilo que é verdade, tudo sobre acerca de Deus, mas também a moral, a saber o que é moralmente permissível fazer ou não, não é? Com, por exemplo, a área de medicina, etc. Não é? Tecnológica e tal. Bem, esta encíclica finaliza com vários apelos a várias entidades. Faz um apelo aos governantes, aos homens de ciência, portanto aos cientistas, aos apostolados nos lares, aos médicos, às enfermeiras, ao pessoal sanitário. Fala também aos sacerdotes, dá lá um apelo, dá lá uma frase que diz: vocês são obrigados a falar claramente desta doutrina, do sacramento, do matrimónio, do magistério. Portanto, eles não podem dar a sua opinião, porque há muitos padres aí que vão ao ambão, não é? Vão lá fazer a sua homilia e querem dar a sua opinião. E já ouvi padres a falarem da sua opinião que vai diretamente contra o que a Igreja ensina. Já ouvi falar de homilias destas. Não é? Portanto, são para falar claramente desta doutrina acerca também do sacramento do matrimónio, do magistério, de ajudar os noivos e os esposos na vida, etc. Okay? Também tem um apelo aos bispos, diz lá: trabalhai com afinco e sem tréguas na salvaguarda e na santificação do matrimónio. Enfim, portanto, deixa aí, novamente, como disse no princípio do vídeo, vocês devem ler esta encíclica, Humanae Vitae, Paulo VI. Deixo aí o link aí abaixo do vídeo para vocês lerem, aproveitem, se tiverem um tempinho, leiam 1, 2, 3 parágrafos por dia. A encíclica é um bocadinho longa, mas não é muito longa, mas é um bocadinho, mas que vale a pena estar informados, vale a pena, se for preciso, um bom presente de casamento, se quiserem dar a alguém. Nas livrarias católicas, provavelmente este livro, podem encomendar de vários lugares. Oferecem este livrinho aos casais, aos noivos, para quem está noivo, para quem está casado. Oferecem isto. Isto são coisas que a Igreja quer transmitir aos outros para estarmos no caminho certo, no caminho da moral, no caminho do plano de Deus. Ok, meus irmãos? Cada coisa tem a sua ordem e devemos estar sempre atentos às novas tecnologias, aquilo que a sociedade traz à gente, e temos que estar com o olho aberto. Mas será que isto é bom? Será que isto é mau? Bem, neste aspecto de filhos, de matrimónio, de descendência, de contraceptivos, a Igreja tem uma palavra para isso. Okay? Espero que não percam o próximo vídeo. Vamos continuar nesta série acerca da vida humana. Até para a semana, se Deus quiser.